Fala, meus irmãos, e aí, tudo bem? Como é que vai? Aqui estamos para a nossa lição da 12ª lição, né, da Escola Bíblica. O assunto da lição é Ruth propõe casamento a Boaz. Essa lição é baseada no capítulo 3 do livro de Ruth, que é o livro que nós estamos estudando. Para você poder compreender melhor essa lição, é importante que você leia todo o capítulo 3, inclusive nós vamos fazer a leitura desse capítulo aqui, mas é importante que você leia e releia pelo menos umas 3, 4 vezes esse capítulo, para que a história, né, fique bem fixado na sua mente. O texto áureo diz assim: Disse ele, quem és tu? E ela respondeu, sou Ruth, a tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Ruth capítulo 3, verso de número 9. A verdade prática diz assim: Deus desempenha o seu trabalho através dos crentes que aproveitam oportunidades inesperadas como sendo presentes de Deus. E a leitura bíblica, como eu já disse, é o capítulo 3 do livro de Ruth, que é o que nós vamos ler agora. Vamos ler na versão NAA. Diz assim o texto: Noemi, a sogra de Ruth, disse: Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu: Vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber e estava já de coração tanto alegre, foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que, no meio da noite, o homem se assustou e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Boaz perguntou: Quem é você? Ela respondeu: Sou Ruth, a sua serva. Estende a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Boaz respondeu: Seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou o resgatador, mas há ainda outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem. Ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse: Que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. E disse mais: Traga o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e ele o encheu com 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Então ela voltou para a cidade. E quando chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: Como se passaram as coisas, minha filha? E Ruth lhe contou tudo o que aquele homem tinha feito por ela. E disse ainda: Ele me deu estas 6 medidas de cevada e me disse: Não volte para sua sogra sem nada.
Então Noemi disse: Espere, minha filha, até que você saiba em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. A nossa lição, como de costume, ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre o plano para Ruth. O segundo tópico fala sobre Boaz, o remidor. E o terceiro tópico, Ruth reporta a Noemi. Isso para ficar mais didático e prática a nossa lição, então baseada dentro desses 3 tópicos. Antes de entrarmos na lição de hoje, eu já quero pedir a você que se inscreva no nosso canal para nos ajudar. Deixe também o seu like, isso nos ajuda muito e assim nós ficaremos ainda mais motivados a estudar para trazer a você as lições da escola bíblica. Já é de conhecimento de todos que nós temos vídeos aqui no canal, né, todos os dias. De segunda a sexta temos o oráculo do dia e aos sábados e aos domingos temos as lições das escolas bíblicas, né, da escola bíblica. Estamos estudando 2 revistas, a revista de Juízes e Ruth, que é essa aqui, que estamos falando agora, e também a revista da CPAD, que fala sobre Aviva a Tua Obra, né? O chamado de Deus ao arrependimento e ao avivamento. Então estamos estudando essas 2 revistas, e eu já quero até me desculpar aqui, né? Porque hoje é terça-feira, estou gravando hoje terça-feira e vou enviar essa aula para o canal na quarta-feira. Então você que está assistindo aqui, essa aula ficou disponível no YouTube desde a quarta-feira. E geralmente eu gravo no fim de semana. Mas esse final de semana aconteceu algumas coisas. Eu tive que trabalhar e a Sara ficou doente ainda. Então não tive condições de gravar antes. Mas aqui está a lição. Domingo será ministrada na igreja. Tem um tempo hábil aí para você poder estudar. E como eu falei, é bom você ler esse capítulo. O capítulo 3 tem 18 versículos só. Leia ele umas 3, 4 vezes e assim você vai estar com certeza apto e bem instruído para poder ministrar essa aula na igreja no domingo, tá bom? Que Deus abençoe a lição e o estudo de cada um. Eu peço a você compartilhe esse vídeo também com um amigo ao final da lição, né? E eu já peço também que comente aqui embaixo de qual cidade, de qual congregação você é, de qual templo você é, né? Nós temos mais de 500 templos espalhados por Belém, aqui a nossa cidade capital, e também existe muita gente que nos acompanha de outros estados também, né? Então eu adoraria conhecer você e saudar você com a paz do Senhor, né? Comentar aqui embaixo, responder o seu comentário aqui embaixo. Aqui na descrição desse vídeo tem o link das lições anteriores, tem uma playlist aqui no YouTube com todas as lições dessa revista e também de outras revistas. Eu ia falar alguma coisa agora e esqueci. Vamos entrar na lição então. Ia falar do Instagram. O link do meu Instagram está aqui embaixo, gente. Se você quiser nos acompanhar mais de perto, o nosso dia a dia, eu sempre gravo vídeos lá no Instagram também, falando a respeito da revista. E nós vamos iniciar um projeto aqui também, que vai ser lá no Instagram. Qual vai ser esse projeto? Vai ser um dia da semana que nós vamos tirar um momento para orar, tá bom? Eu estou estudando ainda, estou me programando ainda para colocar isso em ação, mas provavelmente será ou na quinta ou na sexta-feira que nós vamos fazer uma live no Instagram, uma live de oração. Toda quinta ou sexta, um desses 2 dias eu vou estar falando lá no Instagram, que nós vamos fazer uma live de oração. Serão 2 lives, uma live de oração, especificamente só para orar mesmo, e uma outra live comentando aqui o assunto da revista, né? E a aula da revista. Então, é importante que você nos siga lá no Instagram também. O link está aqui na descrição desse vídeo e a gente conversa mais por lá, tá bom? Vamos entrar aqui na lição, né? Sem mais
enrolação, vamos entrar aqui na lição. A introdução diz assim, ó, o terceiro capítulo de Ruth mostra um ponto crítico de toda a história, o mais alto nível de tensão e de suspense. O infortúnio da fome das duas viúvas já havia sido solucionado, mas o estado de viuvez de Ruth se mantinha desde há muito tempo. Noemi desejava que Ruth se casasse como manifestado na sua oração e que fosse feliz em casa de seu marido, o que é reiterado agora. Então, a referência é do capítulo 3, verso 1, verso 18 e o capítulo 1, verso 9. O primeiro ponto aqui, o primeiro tópico, fala sobre o plano para Ruth. E esse plano ele veio de Noemi. E o primeiro ponto fala sobre Noemi instrui Ruth. O tópico é o plano para Ruth e o primeiro ponto, tem três pontos aqui dentro. O primeiro ponto é Noemi instrui Ruth. O segundo ponto, Ruth faz pedido de casamento. E o terceiro ponto é Boaz elogia Ruth. E vamos falar sobre o primeiro ponto agora, sobre a instrução de Noemi para Ruth. E ele está baseado no capítulo 3, verso de número 5, que diz assim, ó, quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres, farei. Passados os momentos mais angustiantes desde que chegou a Belém, Noemi encerra a fase de amargura e se dispôs a cumprir uma obrigação que caberia aos pais de Ruth. E disse assim, minha filha, preciso arranjar um marido para você a fim de que você tenha um lar. Segurança, permanência e a felicidade no lar, bem como ter um herdeiro. Noemi responderia à sua própria oração ao elaborar um plano pelo qual Boaz cumprisse a obrigação de socorrer um membro da família que perdera a sua propriedade. Naquela noite, Boaz estaria no campo de debulha, onde Ruth conversaria com ele sem serem vistos. Ruth desceria ao terreiro da debulha, onde se manteria sem ser vista por Boaz. Enquanto isso, ela observaria quando e onde Boaz fosse deitar-se para dormir, depois da festa. Então ela viria para deitar-se aos pés dele, e Boaz entende perfeitamente a atitude de Ruth e o seu pedido de casamento em levirato. Gente, olha só, uma coisa muito importante aqui. Na cultura de Israel, nós temos visto que as viúvas e os órfãos e os estrangeiros são três classes de pessoas que eram muito necessitados, né, que passavam por grandes dificuldades. E Ruth ela trazia aqui, né, duas dessas características, que é o fato de estar viúva e o fato de ser uma estrangeira, né, tendo a oportunidade de retornar à casa dos pais para possivelmente casar novamente, mas ela decide acompanhar Noemi. Então Noemi ela assume essa responsabilidade de pai, de mãe, né, de procurar um novo casamento para Ruth. E o fato interessante aqui é que, assim como entendemos hoje, naquela época, a família é sinônimo de segurança, é sinônimo, como está escrito bem aqui nesse comentário, é sinônimo de permanência, é sinônimo de segurança, é sinônimo de felicidade, é sinônimo de funcionalidade, né? Então, tudo aquilo que envolve coisas boas, instrução, segurança, provisão, tudo isso é encontrado dentro da família. Então, o padrão que Deus estabelece para a família é exatamente isso. Então, ter uma família e esta família ser estruturada é sinônimo de felicidade.
para aquela época e também para os dias atuais. Por isso que nós batemos sempre nessa tecla de preservar a família, papéis do pai, da mãe, dos filhos, não inversão de papéis, não inversão de valores, não a desconstrução familiar, mas conservadorismo. Isso é muito importante. É isso, gente, se você olhar para a história, é isso que nos trouxe até aqui. E é isso que o inimigo ele tem tentado destruir e desfazer, principalmente na geração mais nova, né? Corrompendo a mente dos mais novos. Então aqui esse livro também de Ruth mostra que a preservação da família é algo primordial para a existência e para o segmento, né? Como se fala, esqueci agora a palavra, para perpetuar o nome das pessoas, né? Para tratar e cuidar das gerações futuras. Então, quando uma família ela acaba, quando uma pessoa casa e ainda não tem filhos, né, e não consegue perpetuar o nome da família, para eles aquilo era algo muito ruim. Tanto que o papel do resgatador aqui é exatamente isso, é fazer com que o nome da família seja preservado. E a gente já fez a leitura bíblica e você já acompanhou aqui, sabe? O contexto você já sabe, mas Boaz, ele compreende todo esse cenário e ele vai fazer exatamente isso. Ele vai ser um resgatador. Ele vai trazer e vai perpetuar o nome da família, sendo ele um parente. E isso também é uma figura de linguagem espiritual, onde Cristo também é o nosso resgatador. Ele nos resgata como sua propriedade, né? Tirando-nos das trevas e trazendo para a luz. O segundo ponto aqui vai falar sobre Ruth faz o pedido de casamento, que é o verso de número 9. Disse-lhe, quem és tu? Boaz falou, né, se assustando ali. Ela respondeu, sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador. Então aqui a gente não vai comentar esse ponto, porque já está muito bem explicado. Mas Ruth, ela segue as orientações de Noemi, faz tudo o que Noemi havia orientado, e quando chega no momento certo, ela descobre ali os pés de Boaz. Boaz acorda, vê que ali existe uma mulher aos seus pés, não sabendo quem é, pergunta, né? Provavelmente ela estava com o rosto coberto. Então ela se apresenta dizendo que é Ruth e tal. Ele entende tudo aquilo e faz ali o pacto, né, dizendo que ele vai fazer o que a lei determina, né, e ele vai assumir essa responsabilidade que é dele. Só há um pequeno empecilho aí, que existe um outro parente mais próximo, né, na vez, digamos assim. E se ele quiser fazer o serviço de resgatar Ruth e Noemi, a vez é dele, né? Ele tem prioridade. Mas se ele não quiser, então Boaz vai assumir essa responsabilidade. E o terceiro ponto aqui dentro é Boaz faz um elogio a Ruth. Vamos ler aqui o verso de número 10, diz assim, ó, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. Desculpa. Tendo ouvido as palavras de Ruth, agora Boaz se manifesta e suas palavras revelam seus nobres sentimentos, sua felicidade pelo que ouvira de Ruth. E lhe faz elogios na forma de bênção. Disse ele, bendita sejas tu, né, no sentido desta expressão, naquele contexto, sugere que Deus está guiando aquele episódio. Quando usa o tratamento minha filha, Boaz fez como um pai faz ao dirigir-se com ternura, sem cerimônia, à sua filha, o que também pode indicar que Boaz fosse bem mais velho que Ruth. Boaz estava disposto a pagar o custo social e financeiro de receber uma estrangeira na família. Ele ainda destaca a notabilidade dela querer casar-se com um resgatador para dar a Noemi um herdeiro, e que era um nobre ato superior ao deixar toda a segurança de sua própria família, né, sua própria casa, para dedicar-se a Noemi. Então, Boaz entende, já conhecia Ruth, já conhecia toda a história, ele sabe que ela era uma mulher companheira, uma mulher virtuosa, uma mulher
que estava dando total assistência a Ruth, a sua sogra, não tendo obrigação de fazer isso, mas mesmo assim o fez. Então ele só faz elogios a ela e ali ele vai firmar aquele compromisso que a gente falou no ponto anterior. Segundo tópico aqui fala Boaz o remidou. E o primeiro ponto é: havia outro mais chegado, que foi o que a gente comentou, né? Verso de número 12. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Foi o que Boaz ele falou para Ruth e que era verdade, mas Boaz ele diz aqui, ó. Boaz diz a Ruth que ele era um resgatador, mas havia outro parente mais próximo da família de Noemi. Portanto, a este cabia a obrigação e o direito de cumprir com os deveres de resgatador, duplamente, casando-se com Ruth e tendo um filho com ela para assegurar a descendência de Elimeleque e a de resgatar, né, a área da terra de Noemi que havia posto à venda. De fato, o filho que o remidor teria com Ruth seria legalmente o filho de Malom. Então aqui a gente já consegue descobrir que o filho de Noemi que havia casado com Ruth foi Malom. Então, o segundo ponto aqui vai falar sobre o juramento de Boaz, que foi aquele pacto que ele fez. Verso de número 13. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Então aqui Boaz nitidamente está disposto a resgatar Ruth. E o terceiro ponto aqui é o presente de Boaz. Disse ele ainda: dá-me o manto sobre ti e segura-o. Ela o segurou e ele encheu com 6 medidas de cevada e lhe o pôs às costas. Então ela entrou na cidade. Boaz vai além da exigência quando oferece a Ruth cereais da eira antes que ela saísse. Ele praticou mais um ato de cuidado e de garantia que ele resolveria as questões relativas ao desejo de Ruth, mesmo sendo impróprio para uma mulher sair em público sem o manto que cobria os cabelos. Boaz pediu a Ruth que segurasse o manto pelas pontas e o encheu com 6 medidas de cevada, que ele quis dar um presente a ela para que ela não saísse e não retornasse vazia a Ruth, que Ruth não retornasse vazia a Noemi, que era sua sogra. Soou como um presente e também como uma afirmação de que ele realmente estava disposto e queria fazer com que o desejo de Ruth, né, se realizasse, que era casar novamente com ele. E o terceiro e último tópico fala que Ruth reporta a Noemi. Então aqui ela vai passar o relatório à sua sogra de tudo o que aconteceu, né? Que ela obedeceu, fez conforme as orientações de Noemi e que as coisas deram certo e aconteceram como Noemi já estava prevendo, né? Já estava ali esperando. Primeiro ponto é a expectativa confiante de Noemi, verso de número 16. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaram as coisas, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Quando ela entrou em casa, Noemi a recebeu perguntando como as coisas tinham acontecido e sobre o elogio e a sua lealdade à família, foi o que também Ruth falou, e que ele prometeu encontrar um remidor para restituir a herança da família e que faria isso ele próprio, caso o outro parente mais próximo não quisesse exercer o papel de resgatador, né? Que ele cuidaria de todos os trâmites com presteza, tendo em vista o seu status social e o seu caráter moral. Portanto, a sorte de Ruth não poderia estar em melhores mãos. Aqui foi o compromisso que Boaz assumiu de ir atrás e verificar se o outro parente mais próximo não queria cumprir o papel de resgatador, e caso ele não quisesse, Boaz estava muito disposto em fazer isso, né? O segundo ponto aqui fala sobre a generosidade de Boaz, que vai descrever sobre o presente que ele deu a Ruth, é o verso de número 17. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mais deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada.
Ao iniciar a frase com um pronome demonstrativo, estas 6, Ruth se referia com ênfase ao que poderia ser visualizado. Uma grande quantidade de cevada, equivalente a uns 30 ou 40 quilos. Um peso muito grande para essa mulher carregar, né? Um grande presente confirma as boas intenções de Boaz. É interessante notar que Ruth adiciona que Boaz lhe dissera: não voltes para a tua sogra sem nada. A última vez que vimos referência ao estado de pobreza foi quando no capítulo 1, verso 21, Noemi exclamou: em desespero ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Nos dias de pobreza, seus dias de pobreza tinham acabado. Noemi vê a grande quantidade de cevada como um sinal de benevolência e acredita nas palavras de Boaz, que não descansará enquanto não resolver aquele assunto. Então aqui nós vemos o compromisso de Boaz firmado pelo seu presente e pela sua benevolência, pela sua generosidade em dar 6 medidas de cevada para Ruth levar para casa. O terceiro e último ponto aqui fala sobre o sábio conselho de Noemi, né? Tudo isso aconteceu porque Ruth foi obediente às instruções de Noemi e agora, por fim, Noemi dá a Ruth mais um conselho. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. O homem estava com pressa e queria resolver logo tudo. Depois de ouvir o relatório do encontro com Boaz, Noemi diz a Ruth: espere e seja paciente, que saia o resultado, afirmando que o caso estava nas mãos de Boaz. Entende-se que estavam sob o controle de Deus. Noemi conhecia bem Boaz, pois cita o caráter dele em outras conversas com Ruth, como no capítulo 2, verso 1, verso 22, no capítulo 3, no verso 2 até o verso 4. Ela podia aconselhar Ruth a não se afligir enquanto esperava a solução do caso, que envolvia Boaz e o parente remidor, que a Bíblia não vai mencionar o nome, né? Mas Boaz resolveria a situação por completo, e é possível que Noemi tenha dito isso, indicando a cevada concedida como presente. Aqui o final do comentário vai dizer assim: é certo que Boaz fora impulsionado pelo dever do resgatador, bem como por desejar casar-se com Ruth. O destino das duas viúvas está sob o cuidado de um verdadeiro israelita. Talvez ele encontre um meio de requerer Ruth para si, se tiver a ajuda do outro parente em declinar do seu direito. Para Ruth, o casamento com um resgatador lhe restauraria emocionalmente e devolveria a esperança de gerar filhos para preservar a linhagem e os bens da família. Portanto, o fim bem-sucedido desta história é iminente. Então, a próxima lição é muito importante e nós vamos falar sobre o casamento e sobre os filhos que virão aqui dessa união, tá? A aplicação pessoal fala assim: os crentes não devem esperar passivamente até que os eventos favoráveis aconteçam. Em vez disso, procurando direção divina, devem tomar a iniciativa quando uma oportunidade se apresentar. Assim, nossos atos justos executam os planos de Deus. Amém. Aqui nós encerramos a nossa lição. Agora responde aqui nos comentários o questionário da nossa lição. São 3 perguntas e eu vou deixar como comentário fixo aqui também para você poder ler. Primeira pergunta: que pedido Ruth fez a Boaz? Segunda pergunta: que presente Boaz enviou para Noemi? E a terceira e última pergunta: que conselho Noemi deu a Ruth após ouvir o seu relatório? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like para nos ajudar e, por favor, compartilhe esse vídeo com mais alguém, com um amigo, tá bom? Para que ele também seja edificado na palavra de Deus. Até a próxima. Fica na paz.